horas e 32 minutos, hora de Brasília. Vamos falar agora das dívidas, né, dos produtores. O Sindicato Rural de Porangatu, na região norte de Goiás, renegociou aí alguns milhões de reais, né, em relação às dívidas. Vamos saber como é que foi essa orientação e as negociações? Porque eu converso agora com Ana Amélia Paulino, que é advogada e presidente do Sindicato Rural de Porangatu, em Goiás. Boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão desafiador, né? Que é o endividamento do agronegócio. É verdade. A gente sempre está trazendo aqui esses relances, esse cenário, né? Essa preocupação aí do nosso produtor rural, quando a gente fala do endividamento deles, né? E em relação aos produtores rurais de Porangatu, a inadimplência era muito alta. Como é que foram essas negociações? Fala pra gente, Ana Amélia. A inadimplência aqui continua muito alta, né? É algo assim de tirar o fôlego um pouquinho da gente, porque muda o cenário. Aqui é uma região tipicamente de pecuária e os pecuaristas enfrentando aí essa dificuldade de renegociação. Mediante esse cenário, o Sindicato Rural de Porangatu, ele fez uma atuação ferrenha em face às instituições bancárias para poder fazer prevalecer o MCR. Porque o agricultor ele já tem mais essa facilidade de chegar ao banco, negociar, já tem um conhecimento maior de MCR e com relação à frustração de safra. Aqui na região não, o produtor ele desconhecia esse direito dele e nós tínhamos até produtores acreditando aí na perca da propriedade. Mediante isso, o sindicato ele fez uma campanha de orientação para o produtor rural dos direitos que estão estampidos ali no MCR, no Manual de Crédito Rural, e como ele, produtor, antes do vencimento dessa cédula, poderia efetivamente renegociar com o banco. Nós estamos desde o início do ano nessa atuação e o sindicato já renegociou mais de 200 milhões. 200 milhões negociados, não é? Em relação aos produtores, aos pecuaristas, né? Que é a maior atividade aí na região. Você falou desse desconhecimento em relação ao manual do crédito rural, mas não é um fato novo, né? O manual já é muito antigo aí, mas o que estava faltando, né? Estava faltando para eles não terem esse tipo de informação, né? Que o manual ele permite, né, o alongamento dos débitos, né, com recursos subsidiados, né, do governo federal. O que estava faltando para para acontecer até hoje, até 2025? Eu acho que são vários fatores. Primeiro que o produtor ele se sente envergonhado de dever, né? E aí, quando ele chega no banco, a própria instituição bancária oferece outros pacotes para ele. Fala, não, vou te arrumar outro empréstimo, outro custeio. Só que acontece que com a Selic, na taxa que está, as condições que estão hoje, isso inviabilizou por completo. Porque antes o produtor ele fazia um custeio de 8%, pulava para um de 10% e ia fazendo aquela bola de neve. Hoje ele não consegue fazer. E quando ele chega no banco, ele não é orientado de que ele teria essa possibilidade de renegociar. É claro que tem algumas condicionantes, e isso tem que ficar muito claro para o produtor rural, né? Por exemplo, nós temos no estado de Goiás 35 municípios que têm decreto, né, de calamidade, e esse decreto ele facilita, em decorrência inclusive da crise hídrica, né? E também um relatório dessa perca da propriedade, né? O que a propriedade teve de perca aí no transcorrer do ano que inviabilizou o pagamento da cédula. São os critérios aí do manual de crédito, não é, Ana, que permite então esse alongamento aí, não é? Agora com a intermediação do sindicato, né, o próprio sindicato sendo conhecedor, em parceria com a FAEG, a Federação da Agricultura Sim. e Pecuária do Estado de Goiás, também atua em conjunto com o sindicato nas negociações um pouco mais complexas, atuando junto às superintendências bancárias, para que nós possamos resolver isso administrativamente. Então, a gente mostra para o banco que o produtor ele quer pagar, só que ele não consegue pagar de um só jato. São quantos pecuaristas que conseguiram resolver a situação aí em relação ao endividamento, em relação ainda ao manual? O banco ele é obrigado, não é? Ou é facultativo a ele fazer essa renegociação?
Não, ele é obrigado a fazer. O recurso obrigatório, o recurso que vem subsidiado, ele é obrigatório. Agora, quando esse produtor ele faz com recurso que não é recurso subsidiado, aí não tem como, né? Quando é recurso linha própria dos bancos. Mas quando é RO, o banco obrigatoriamente tem que fazer. E assim, a gente teve dificuldade com alguns bancos. E assim, dos que nós fizemos aqui, nós atendemos mais de 50 produtores. Desses mais de 50 produtores que nós atendemos, apenas 3 nós tivemos que judicializar. O restante nós conseguimos resolver tudo administrativamente com os bancos. Pois é, então o sindicato orientou então, os produtores para que procurassem, não é, o sindicato antes então do vencimento dessas dívidas. Isso, o MCR, o Manual Sim. de Crédito Rural, ele delimita que para você fazer essa prorrogação, mantendo a mesma taxa de juros, as mesmas condições de contrato e podendo até parcelar esse valor em 5 anos, você obrigatoriamente tem que procurar a instituição bancária antes do vencimento. E eu sempre falo que não adianta fazer bate-papo com o gerente. Com o gerente a gente não bate papo, a gente notifica. Então, por isso que o papel de um sindicato, de um advogado, instruindo e orientando, porque o produtor ele tem que chegar na instituição bancária e documentar que naquela data ele foi lá, olha, eu não vou conseguir, eu tive uma frustração de safra, eu não consigo efetuar o pagamento dessa cédula que vem, por exemplo, daqui a um mês. Né? E aí inicia-se toda a tramitação com o banco. Se nesse transcorrer o banco e esse recurso for um recurso obrigatório, ele não te der a possibilidade de negociação, aí sim teria que ir para as vias judiciais. Tá certo. Agora, o cenário, né, que provoca, continua provocando esse endividamento, a estiagem, né? A gente está falando de seca e tudo isso afeta a produtividade do nosso produtor. Agora, que perde né, esse acesso, né? Afeta e afeta muito. Uhum. E hoje, por exemplo, o Sindicato Rural de Porangatu também está atuando junto a Brasília, porque o governo federal ele soltou 2 MPs, né, a 1314 e a 1316, que são medidas provisórias aonde esses produtores, onde o governo está disponibilizando 12 bilhões para poder subsidiar exatamente esse momento. Só o que acontece? A exigência que veio pelo Conselho Monetário Nacional torna-se inviável para o produtor, porque está exigindo em determinadas situações 2 decretos de calamidade entre os anos de 2020 e 2024. E Goiás, por exemplo, a gente só tem 2 municípios que têm 2 decretos de calamidade, que, salvo engano, é Guarani e Paraúna. Né? Então, o restante do estado ele está completamente desprovido. Então, o que nós estamos fazendo também? Buscando junto a Brasília, com autoridades aí, para a gente ver se a gente consegue reverter e que os municípios goianos sejam beneficiados aí pela essa medida provisória do governo federal. A medida provisória é essa que abriu esse crédito de 12 bilhões de reais para produtores que tiveram, então, perdas, né, para que eles possam renegociar suas dívidas. Tem essas regras aí, como você falou, os valores também, né, para essa abertura desse crédito, valores ainda que nós já conversamos aqui com outros, né, federações, produtores, vista como insuficiente. E sendo a securitização das dívidas, segundo alguns produtores, né, de alguns estados, essa reivindicação aí, né, no caso também do Rio Grande do Sul. Você acredita que aí na cidade de vocês também essa reivindicação em relação à securitização, ela é fundamental? Sim, ela é fundamental e ela não é só de Porangatu, né? Ela é do Brasil inteiro. O produtor rural ele está extremamente sufocado, ele está pagando para produzir. O povo tem sorte de que o produtor ele realmente é apaixonado por aquilo que ele faz dentro da propriedade rural dele e ele mantém-se firme e forte aí produzindo. E isso está gerando uma dificuldade imensa, porque você vai comprar insumos, você vai trabalhar dentro da sua propriedade e a conta não fecha. Então, realmente, o produtor rural ele tem que ser visto com outros olhos, ele tem que ter recurso subsidiado. E hoje, a gente vai aos bancos procurar o Plano Safra, a gente só ouve falar do Plano Safra, né? Ele não chega lá, o recurso não está chegando, né? O banco fala que não tem recurso. Então, por isso que a maioria dos produtores, inclusive, estão alongando, estão procurando formas de renegociar essas dívidas e tentar se manter no mercado, porque da maneira que está, realmente está insustentável.
Pois é, Ana, em relação ao Plano Safra, o ministro Haddad ele falou que tem os recursos e que se está faltando em alguma região, algum município, são fatos pontuais e que deveriam ser colocados, né, para o próprio Ministério para resolver essa situação. No caso aí da cidade de vocês, também está com essa falta de acesso ao Plano Safra, aí em Porangatu? Totalmente. A gente não tem o recurso e quando a gente liga nos bancos, né, isso que a gente acompanha diversos produtores, fala que o produtor está na esteira. Eu até brinquei esses dias com o gerente do banco, falei, não, o produtor não está fazendo academia, não. O produtor está precisando do recurso para plantar, para renovar o seu estoque de animais. Então, a gente precisa do recurso. Mas, infelizmente, ele não está de pronto para o produtor, não. Amélia Paulino, advogada e também presidente, né, do Sindicato Rural de Porangatu, Goiás. Ana, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, trazendo essa realidade toda, né, nessa renegociação das dívidas aí dos produtores da cidade e também levantando essa questão aí em relação ao Plano Safra. Obrigada e uma boa noite, até a próxima, Obrigada a você, viu? Simone. Até a próxima. Obrigada, Simone.